estudantes que têm feito protestos em série aí quase toda semana. E aqui no estúdio está o secretário estadual de Transporte, Fábio Damasceno, que vai conversar com a gente. O Fábio também faz parte do Conselho Tarifário, que é quem define o reajuste das passagens. Secretário, como é que é definido esse aumento das passagens? Bom, existe um conselho, que é o Conselho Tarifário, que ele é composto por entidades, pela própria população, representantes da população e representantes do governo. Esse conselho se reúne ao longo do ano todo, onde é apurado toda a demanda do sistema, todo o custo do sistema, onde é levantado ao longo do ano toda a demanda, todo o custo dos ônibus, o custo de combustível, o custo do pneu, e isso é processado ao longo do ano. A inflação, todo o sistema é feito nessas reuniões, é demonstrado isso a todos os conselheiros. Em 2010 nós tivemos 3 reuniões do COTAR, para depois chegar no fim se tem o reajuste ou não tem o reajuste. É levado em conta a margem de lucro também? Por exemplo, se aumentou a margem de lucro, então se mantém mesmo? Na verdade não, é uma relação entre demanda, usos e custo do sistema. A variação do sistema é a quilometragem rodada pelos ônibus. Então, aumento de demanda, nós tivemos um aumento em torno de 34% de demanda, mas também tivemos um aumento de metragem 2,79%, então subiu uma metragem. Então o aumento é sempre baseado no custo. A justificativa é se aumenta porque se elevou também os custos do sistema como um todo. Então nesse ano que nós tivemos, no ano passado nós tivemos um aumento no valor de 1,75%, como nós temos uma frota nova, de 4 anos, então uma frota bastante renovada, todo ano ela é bastante renovada, subiu 1,75%, e o dissídio da categoria, que nós temos 7 mil trabalhadores no sistema, esse é um dado importante, mil outras famílias empregadas diretamente, pessoas empregadas diretamente no sistema, aumento salarial de 10%, que foi acima, inclusive, da inflação 9,68% ao ano. Então, por isso, a passagem da escola passou de R$ 2,15 para R$ 2,30 nos dias de setembro, e de R$ 1,85 para R$ 2,00 no domingo. E os ônibus de Vitória, a passagem passou de 2 para R$ 2,20. Perguntas aqui, secretário. Uma da Andréia, pergunta ao Conselho Tarifário se é possível divulgar o nome até de políticos que fazem desse Conselho Tarifário. Andréia Costa Batista quer saber, o senhor sabe se tem vereadores que compõem o Conselho Tarifário? Não sabemos, algumas secretárias de Estado compõem o Conselho, tem representantes dos estudantes, vários representantes da sociedade civil põem isso. Vereadores é o caso que é um Conselho estadual. São representantes da sociedade civil. A sociedade civil é representada nesse conselho junto com representantes do governo. Também dos vereadores, o senhor lembra assim de cabeça? De vereadores? Que participam? Não, esse o COTAR é estadual. Tá? Não é o Comutran, que é o municipal. O municipal tem participação de vereadores, sim. Tá, então a resposta é para André. O nome assim o senhor não lembra agora, porque cada município tem um seu vereador que participa. O Cássio pergunta por que esse conselho se reúne sempre em janeiro, época de estudantes, ou se ele se reúne em outras datas também? Esse conselho se reúne somente em dezembro. Ele se reúne ao longo do ano como um todo, justamente apurar a evolução do sistema, apurar todos os gastos do sistema, inclusive a demanda. E o Marcelo Santana pergunta se esse aumento também não deveria resultar em melhoria na qualidade do transporte público. Ele não percebe essa melhoria. Mas esse é um dos desafios, realmente é melhorar o transporte público, o transporte coletivo. Isso não é um desafio da nossa região metropolitana, é um desafio nacional, e é o que nós vamos agora nesse governo, através do diálogo com comunidades, com o diálogo, trazendo para dialogar os envolvidos no transporte público. Nós temos realmente um transporte público mais eficiente, com maior segurança, maior habilidade, para as pessoas se sentirem mais atraentes ao transporte. O que é uma cobrança legítima, né? Ainda mais quando se aumenta a passagem, o cidadão transporte melhor. Agora, entenda bem, tem outras perguntas aqui, daqui a pouco eu repasso para o senhor. Antes de chamar os estudantes, só a pergunta do Fernando, ele faz uma perguntas, quanto custa a folha salarial, quantos usuários por dia, e ele diz, nunca ido para esse conselho como cidadão. Qualquer cidadão pode participar, ele pode se inscrever para participar do que faz. São representantes são as entidades das sociedades, as sociedades. Então nós temos representantes dos estudantes, entre eles, nós temos representantes de outras entidades. Ele fazendo parte de uma entidade, ele pode se candidatar com isso. Perfeito. Vamos chamar os estudantes então. Representantes dos estudantes que têm feito protestos aí em sequência, está com a
Daniele Caria. Como é que os estudantes avaliam aqui a explicação do secretário para o reajuste das passagens? Quer dizer, a justificativa é que aumentaram os custos também do serviço, foi preciso aumentar a passagem. Mas os estudantes, muitos protestos. Qual a posição deles? Mário, eu ouvi sua pergunta, mas eu estou aqui com outro Fábio, que está representando os estudantes. E o diálogo do secretário, ele já estava dizendo aqui que não aceita essa justificativa, o aumento da passagem, né? Mas você falou que não fica esse valor? Na realidade, primeiro a gente tem que ter questão do próprio conselho, né? Porque o COTAR, o próprio nome do conselho é o conselho. É um conselho tarifário, ou seja, é o conselho que discute o aumento da passagem. E a gente precisa ter mais transparência nele. E aí a gente não pode ter, por exemplo, a questão do reajuste dos setores. Como uma justificativa para o aumento da passagem, uma vez que buscamos, a passagem já aumentou mais de 300% e com certeza o salário agora não acompanhou, né, esse ajuste. Então quer dizer, vocês vão protestar até cair? Sim, a manifestação dos estudantes é constante, ela é quase que diária. Nós vamos continuar hoje uma reunião com algumas entidades da social, a CUT, a FAMOPS, a CMS, para nós fechar a pauta em conjunto. O movimento está crescendo, então a gente vai para a pauta em conjunto, que vai além da questão do aumento da passagem, e aí nós vamos estar, né, apresentando o governo para poder negociar. Hoje à noite nós temos uma festa, nós já vamos arrecadar, angariar fundos, né, para poder custear as nossas atividades, e na sexta-feira tem o Dia Nacional, né, contra o aumento da tarifa, e aí nós vamos estar fazendo uma manifestação a partir das 7 horas na Assembleia Legislativa. Você fala que a reivindicação de vocês é por uma tarifa justa, né? O que é uma tarifa mais justa? Olha, uma tarifa mais justa, tarifa que caiba no bolso do trabalhador, que caiba no bolso do estudante, mas principalmente uma tarifa discutida com transparência. Apesar de existir o COTAR, esse COTAR é tripartite. Ou seja, ele não tem o mesmo peso entre governo e a sociedade civil, sendo que a sociedade civil fica prejudicada nessa questão do conselho. Então, a briga para que esse conselho seja paritário, né, e que seja um conselho deliberativo, mas com a participação de pesos iguais entre os membros. Parece que o Mário lá no estúdio já tem uma pergunta aí. Então, o governo recebeu exatamente a falta de reivindicação dos estudantes. Eu vou dizer para o Fábio, então, estudantes, que está diante do secretário estadual de... O que os estudantes querem exatamente? O que vai ser colocado aí na mesa? Na verdade, existiu uma pauta de estudantes, né, desde o início do movimento, mas tivemos uma reunião na segunda-feira pela manhã, junto com a CUT, com a FLOP e com a coordenação dos movimentos sociais, e lá foi decidido que essas entidades iriam somar, participar com a gente do movimento contra o aumento. Então, nós vamos fazer uma reunião às 12 horas junto a essas entidades para formar essa pauta em conjunto. Os estudantes não poderiam apresentar uma pauta sem antes respeitar, sem antes ouvir, né, as entidades que estão participando. Então, só para lembrar, amanhã tem mais reivindicação, né? Sim, isso é só para colocar que o movimento não se refere só ao... O movimento se refere também ao aumento da tarifa de Vitória, que aumentou 10%, foi o maior reajuste, e também da questão velha, que lá em Vila Velha nós temos um problema, que o transporte coletivo de Vila Velha, transporte coletivo de Vila Velha é uma monoração remo, a passagem lá já está no preço do Transcol, e o transporte muito mais precário, inclusive, do que o do sistema estadual. Pois é, Fábio Jorge, então muito obrigada pela entrevista. Mário, será que a gente vai chegar num acordo aí? Não sei, vou dar para o secretário para a gente encerrar a entrevista. Secretário, os estudantes continuam se manifestando. Existe alguma possibilidade de esse reajuste, sei lá, ou o valor da passagem reduzido, caso os protestos continuem? Não, na verdade, eu definiu esse reajuste para reequilibrar todo o sistema. Lembrando também que o governo tem um subsídio de 60 anuais, que é justamente hoje o usuário ele não paga mais pela gratuidade. É feito você apurar o custo de todo mundo que estava no sistema e rateava as gratuidades pelo usuário. Hoje não. 87 mil estudantes têm direito a pagar 1,15 da passagem, então eles pagam 1,15. 7 mil estudantes são no ensino médio e profissionalizante pagam 100% subsídio do governo, além dos idosos, das pessoas por deficiência. Então, com isso, tem o subsídio do governo que cobre esses custos. Então, o custo real, hoje o usuário paga custo real da passagem, que é 2,30. Perfeito. Então, não há possibilidade de voltar atrás
está dizendo aqui o secretário estadual de arte, e rever esse reajuste. Eu só vou reforçar aqui, secretário, que a maioria dos que a gente recebe, como o do Tiago, Mary e Joy, eles dizem que não acham justo que esse preço seja passado para a população, para a tarifa, porque vem em melhoria na qualidade. O Tiago, por exemplo, compara os ônibus da ônibus de Curitiba e diz que não é muito melhor, que ele também faz a mesma reivindicação. Há outros e-mails aqui, depois a gente vai para a assessoria do senhor, se eu puder responder, a gente agradece. Muito obrigado pela presença, muito bom dia. Eu agradeço, no momento o governo está à disposição